Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Mr. Football, um programa que fala sobre futebol americano no Brasil e no mundo. Hoje, no terceiro episódio, iremos falar sobre seleção brasileira. E nada mais justo de que trazer o safety da seleção brasileira no Mundial, Cleverson Freitas. Obrigado pelo convite, Gino. É um prazer estar aqui fazendo esse programa com você. Muito obrigado mesmo. Eu tenho que agradecer vocês, né? Porque o Mr. Football só acontece por causa da família do futebol americano. Eu venho com essas ideias, trago convidados, as pessoas sempre falam sim na hora. E já que eu tô agradecendo, eu quero também agradecer os nossos patrocinadores. O primeiro patrocinador é a Esporte América, a maior loja física de esportes americanos no Brasil, que quando eu cheguei com essa ideia também já falou, não, pode vir gravar aqui, vai ser legal, a gente disponibiliza o espaço, estamos aqui. E também, que vocês já conhecem, a Kickball, que fornece uniformes esportivos, tanto de futebol e, claro, futebol americano, que fez a camisa do Mr. Football. E não só isso, criou o time Mr. Football. Já no primeiro episódio a gente teve um QB, um linebacker, no segundo um tight end, e agora a gente está contratando nada menos do que um safety de seleção brasileira. Cleverson Freitas, aqui ó, 34. Por favor, aqui é seu. É um presente do Mr. Football pra você. Fui draftado, hein? Agora a única pergunta que eu tenho, Gino, é a seguinte. Qual é o salário? Ah, isso a gente discute depois. Não pode falar na frente das câmeras. Tá bom. Mas, então vamos começar a falar um pouco sobre o futebol americano e a seleção brasileira. E eu acho importante a gente falar para as pessoas que estão começando, talvez, ou já há mais tempo, nem saibam disso, que existe a IFAF, que é a Federação Internacional de Futebol Americano. E ela que está por trás dos mundiais que acontecem a cada 4 anos normalmente, né? Então, a IFAF ela existe, né? A Federação Internacional, ela que faz os mundiais. Hoje a sua sede é na França e o presidente é o Richard McLean, que é um canadense. Certo? E isso é muito interessante porque a BFA, ela está federada à IFAF. Então a gente segue as regras da IFAF. E agora vem a primeira pergunta para você, Cleverson, porque a IFAF tem algumas regras que nem a NFL não segue, né? Não é aquela coisa que ele segue 100% que a IFAF fala. E tem duas que eu, sinceramente, tenho uma opinião forte sobre, que a primeira é a recepção com os 2 pés no chão ou apenas um. Na NFL hoje é obrigado ter os 2 pés para ser uma recepção. Na IFAF não precisa, como na BFA. O que você acha disso? Se eu não me engano, o conceito que eu tinha era que a IFAF seguia muito o que a gente vê no college, que basicamente é as mesmas regras. Eu acho que por conta do nível do jogo, acho que faz sentido, não só o nível do jogador e tudo mais, mas também o nível da arbitragem, né? E as ferramentas que você tem disponível para fazer um review de uma jogada ou alguma coisa assim. Por exemplo, na NFL você consegue ver 49 ângulos diferentes de uma mesma jogada e ver se o cara tinha os 2 pés no chão ou não. Você vai num jogo da IFAF, a qualidade técnica que você tem dos árbitros é diferente, não é os mesmos árbitros que apitam na NFL como está apitando lá. E você não tem as mesmas ferramentas, os mesmos recursos para poder fazer um review de uma jogada e tudo mais. E como o jogo é muito rápido, eu acho que faz sentido. Com certeza. Eu concordo com isso. Eu falo bastante pela questão do nível, né? Assim, pra quem nunca jogou, é extremamente difícil você ter o controle da bola e dos pés, colocar os 2 pés no chão. E você como árbitro conseguir ver se o cara teve o controle, se ele tava com os 2 pés, se não tava. Você usa uma frase bem legal sobre a NFL poder revisar, né? Até quando eles revisam, a gente fica, mas será que encostou os 2? Não. Ah, não, mas a grama subiu, a grama não subiu. Então isso é legal. Agora, a segunda regra que tem a diferença também, que pra mim é bem gritante, é a questão de você cair com posse da bola sem ser encostado. Hoje na IFAF, que a BFA segue, até NCAA, que você falou do college, você não pode levantar. Agora na NFL, não foi encostado por ninguém, você pode levantar e continuar a jogada. O que você acha? Olha, eu acho que eu ia gostar da ideia de você cair sozinho e conseguir continuar jogadas, só parar se alguém mesmo te encostar, se for mesmo down by contact. Eu adoro isso, porque eu ia falar sobre isso até IFAF, se estiver escutando, por favor, pense em trocar isso, porque até que a gente usa aqui uns campos, a gente tá jogando nos campos, e não é excelente, então algumas vezes você escorrega, porque tem muita lama, alguma coisa assim, e você quer continuar correndo. Ou a gente que joga na defesa, né, ou jogava no caso, a gente intercepta uma bola nas 5 jardas, sem ninguém encostar, a gente não pode levantar e dar aquelas mais 5 jardas pro nosso ataque. Sim. Inclusive, teve uma jogada que eu lembro bem que eu interceptei, caí, saí correndo, depois que eu me liguei que não valia mais. Então. Eu lembro até um touchdown do César Rey, que ele recebeu o kickoff com o joelho no chão, mas ninguém viu na hora. Ele fez o retorno, fez o touchdown e depois os juízes conversaram. Eu acho que ele tava com o joelho no chão, então cancelaram. Sim. Então mas essa do joelho no chão ajudou o Croco também. 2014 no Couto. Que foi o punch que eles foram chutar, que o punter pegou com o joelho no chão e deu down lá. E aí não valeu o chute.
Então, dependendo do momento, vale a pena, né? Mas então, agora a gente entendendo que a IFAF que regula tudo isso, vamos voltar a falar de seleção brasileira, que a gente tá aqui hoje. É bem importante falar que o primeiro jogo da seleção brasileira foi em 2007 contra o Uruguai. Agora as pessoas devem estar em casa falando, não, mas calma aí, você acabou de falar no primeiro episódio que em 2008 foi o primeiro jogo full pads do Brasil, como em 2007 já tinha uma seleção. Então é importante, o primeiro jogo que aconteceu em 2008 foi o primeiro jogo em território brasileiro com 2 equipes full pads. Esse em 2007 foi até um pouco polêmico, porque não existia uma convocação, foi mais quem tinha equipamento, quem tinha o dinheiro, quem tinha condição de viajar para o Uruguai para jogar. Até tem boatos que alguns uruguaios emprestaram equipamento para os atletas que estavam vindo jogar. Então, assim, alguns nem consideram esse primeiro jogo da seleção brasileira. Mas, oficialmente, a CBFA considera, a confederação considera esse primeiro jogo. E esse primeiro jogo acabou 20-14 para o Uruguai. E eu acho isso muito legal, porque imagina, só um ano depois a gente teve um jogo full pads, mas a gente já foi lá e deu trabalho pra galera do Uruguai. E já dando uma ideia, falando sobre isso, como a gente evoluiu em pouco tempo, em 2014, 7 anos depois, a gente jogou de volta com o Uruguai e ganhamos de 49-0. Então, assim, o tanto que a gente evoluiu depois que a gente começou a jogar com o PEDS. E falando sobre a seleção para chegar no Mundial, aí a gente precisou conquistar a nossa vaga, que jogamos no Panamá, né, contra a seleção do Panamá, Sim. Obviamente, e ganhamos de 26-14. E agora, Cleverson, eu quero perguntar para você, quando você começou a fazer parte dessa seleção? A minha primeira convocação foi em 2011. Em dezembro de 2011 teve uma pré-convocação. Ia ter um training camp em São Paulo, acho que era no Parque Ibirapuera, porque eles estavam era parte da preparação para um amistoso contra o Chile em janeiro, que rolou em Foz. Então eles fizeram uma pré-convocação, chamou o pessoal de tudo que é lado lá, de vários times diferentes. E a gente treinou um final de semana inteiro lá. A gente viajou daqui toda a galera daqui de Curitiba foi para lá de Kombi, ou de van, não lembro. Mas a gente viajou de noite, a gente chegou lá... A gente saiu daqui, acho que na sexta-feira, final do dia, chegou lá sexta-noite. E aí eram 2 dias seguidos de treinamento. Sábado e domingo, treinamento direto, de manhã, de tarde. Então, bem pegado. Dali, eles fizeram o corte final e saiu a lista da galera que foi jogar contra o Chile. Então, eu estava nessa lista. Eu comecei a participar da seleção, então, nesse primeiro amistoso contra o Chile. Nesse primeiro amistoso, os safeties titulares eram o Samuel, que jogava na época, acho que no Fluminense Imperadores, e o Trapa, do Tritões. Eu joguei, acho que 5, 6 snaps, acho que nem isso. Joguei mais ST e no finalzinho do jogo devo ter jogado acho que uns 5 snaps, alguma coisa assim. Então, assim, até o Mundial você tava ali 2011 até 2005, quase deu 5, 6 anos de seleção brasileira, todo ano pelo menos um joguinho, alguma coisa. Isso, não teve jogo todo ano, mas sempre teve alguma coisa. Então a gente teve esse amistoso em 2012 contra o Chile, que a gente ganhou. Aí teve um hiato, teve bastante coisa que não aconteceu por um tempo. Aí em 2013 veio a LFA, e com a LFA veio toda a história de incentivo, investimento e etc. Pra quem não sabe, a LFA era uma suposta liga profissional de futebol americano no Brasil. Exato, liga de futebol americano. Bem fácil bem o nome. Fácil de saber. Aí teve, em 2013, teve um training camp também em Limeira, que foi meio que patrocinado pela LFA, ou pelo pessoal da LFA. Inclusive o tal do Bruce estava lá e tudo mais. Então foi também, acho que um final de semana inteiro. Eu não lembro se pegou, acho que algum feriado, alguma coisa, talvez tenha sido uns 3 dias. Mas a gente foi para Limeira e a gente fez todos os treinos numa praça pública que tinha lá, que tinha um campo de grama grande. Então em 2013 não teve nenhum jogo, mas teve esse training camp. Muito legal. Eu lembro agora que o Gersão, ele foi o capitão, né? O Gerson Polamalo, ele foi o capitão no Mundial. Ele já estava participando dessas seleções? O Gerson, se eu não me engano, ele já foi em 2012 também. Contra o Chile, eu acho que ele já estava sim. Porque naquele mesmo ano, ele já estava se destacando muito nos Tepos. Então, acho que naquele ano, 2011, acho que ele estava se destacando bem. O cara estava, arrebentando. E eu acho que isso levou ele pro Training Camp em São Paulo em 2011 também. Eu acho que ele já participou em 2012. Eu tenho uma história legal com o Gersão.
quando eu comecei a jogar futebol americano, meu primeiro jogo foi contra o São José dos Tepos. E eu só era do kickoff, né? Era só do Special Teams. Então o primeiro kickoff aconteceu e eu fui bloqueado. Mas assim, umas 20 jardas pra fora do campo. Mas assim, pra fora do campo. Nessa época, alguém aqui era o coordenador de ST. Sempre muito tranquilo, muito legal. Chegou pra mim e falou: você não quer oportunidade? Entrou aqui, tem que fazer acontecer. E me deixou pilhado. Aí eu falei: não, cara, a próxima vez, quem parar na minha frente vai ter se arrependido de vir jogar. Vou tirar a alma daquele cara. Não, vou no meio, não vou tentar escapar como fez a primeira vez. E eu fui mesmo determinado, assim. E até então eu não conhecia muita coisa do futebol americano, que eram as pessoas, né? Eu só vi que eu tava correndo reto e no meu lado, pra onde eu tava indo não tinha um retornador, tinha um cara cabeludo, mais baixinho assim, ele é mais alto que eu, mas não muito, e fortinho. Eu falei: é esse que hoje vai morrer. Não, pensei, já tava indo reto. Quando eu fui ter esse contato com ele, por não ter campos tão excelentes no Brasil, ele foi pisar e ele escorregou. E eu passei por cima. E saí empolgado, cheguei pro Clever e falei: você viu, arregou pra mim, eu ia derrubar ele e tal. Eu nem lembro quem foi na época, olhou pra mim: Gino, deixa eu ver, você tá falando daquele que tem cabelão assim? Aí eu falei: sim, você viu? Ele arregou. Ele falou: cara, não. Deixa eu te explicar uma coisa. Você teve sorte que ele escorregou, porque senão o jogo estaria parado até agora, porque você ia ter que sair de ambulância. Aquele é o Gerson. Bem provável. Bem provável, Bem né? provável. Não, hoje eu falo, a pancada mais forte que eu vi acontecer no Brasil ao vivo foi do Gerson com o Bruno Santucci. Que o Bruninho salvou o Todd num scramble aqui, não é? Foi um absurdo. Claro que agora, voltando, já que eu falei de pancada, eu quero voltar pro Mundial, que pra mim a pancada mais forte que eu vi um brasileiro dar, e você estava lá pra ver isso, foi do Rocha, no running back da França. Sim. Na segunda pancada. Quem não viu, vai procurar no YouTube, que ele força 2 pontos seguidos, mas o segundo, cada um cai pra um lado, assim, mas que a pancada foi muito forte. Aquilo ao vivo também foi assim. Ao vivo foi porque o cara tava tratorando todo mundo. E o Rocha tava no banco, né? Aí o Rocha entrou depois, cara, e foi 2 seguidas ali que deu o cartão de visita pro cara, o cara já começou a se segurar. Nossa, corria pro outro lado. Fugia dele, né? Exato. Bem esperto.